Olá, eu sou Karen Tripo, fisioterapeuta, doutora em Ciências da Saúde e mestre em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação. Sou pesquisadora e professora adjunta do curso de Fisioterapia da Universidade Federal da Bahia e faço parte do projeto Telerhans. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre a abordagem de fisioterapia nas alterações de sensibilidade associada à hanseníase. O objetivo é apresentar como a fisioterapia pode contribuir na avaliação, prevenção e tratamento das alterações de sensibilidade associadas aos danos neurais causados pela hanseníase. E para isso, a aula foi dividida em 4 partes. Na primeira parte, trataremos das alterações de sensibilidade na hanseníase, como é que elas acontecem, suas consequências e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Na segunda parte, falaremos da avaliação da sensibilidade e como ela é utilizada na classificação da incapacidade. Na terceira parte, traremos orientações para o autocuidado e prevenção da incapacidade física relacionadas à sensibilidade, com foco nos olhos, mãos e pés. E na quarta parte, falaremos das intervenções de fisioterapia na reabilitação sensorial, mostrando um protocolo progressivo. Essa é a primeira parte, alterações da sensibilidade na hanseníase. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. Ela é causada pelo bacilo de Hansen ou Mycobacterium leprae. Ela é transmitida através das formas contagiosas que não estão sob tratamento, por meio das secreções das vias respiratórias. Então, as pessoas em contato com o bacilo podem evoluir para a cura espontânea. 90% das pessoas têm imunidade que combate totalmente o bacilo. Entretanto, 10% podem desenvolver a doença, seja a forma paucibacilar, onde a imunidade combate parcialmente o bacilo, ou as formas multibacilares, onde a imunidade não combate o bacilo. E são essas formas sem o tratamento adequado, sem estar sob tratamento, que são contagiosas. A evolução da doença é lenta, a manifestação clínica vai depender da relação parasita-hospedeiro, que envolve essa relação de imunidade, e pode ocorrer após um longo período de incubação, que pode variar de 2 a 7 anos. O bacilo de Hansen tem afinidade por células cutâneas e por nervos periféricos, principalmente dos olhos, mãos e pés. As lesões cutâneas envolvem manchas pigmentadas ou discrômicas, placas, infiltrações, tubérculos e nódulos que são característicos da doença. E os sintomas neurais periféricos envolvem sintomas sensitivos, motores e autônomos. Isso porque os nervos tanto podem ser sensitivos motores, como podem ser sensitivos motores e autonômicos. As sequelas são graves quando não há intervenção precoce. E, após a primeira dose supervisionada de poliquimioterapia única, então, devidamente medicado, orientado para isso, né, avaliado, sendo que as formas paucibacilares utilizarão a poliquimioterapia única por 6 meses e as multibacilares, a poliquimioterapia única por 1 ano. Se ele estiver sob tratamento, os indivíduos bacilíferos, ou seja, aqueles que transmitem a doença, vão deixar de ser transmissores dessa doença. Então, é importante o diagnóstico precoce para o adequado tratamento desses pacientes. No caso das lesões neurais, os nervos superficiais que são mais cometidos são o nervo facial, trigêmeo, auricular, fica no pescoço, o nervo radial, o nervo ulnar, muito comum de ser afetado, o nervo mediano, o tibial e o fibular comum. Então, o comprometimento dos nervos periféricos é a característica principal da doença, que vai evoluir com especiamento neural assimétrico, que a gente chama de mononeurite isolada, ou seja, de um tronco neural, ou múltipla, afetando mais nervos. Então, quando você pode ver nessa imagem, isso aqui é um espessamento do nervo fibular comum superficial, que pode acontecer, inclusive, nas formas neurais puras, ou seja, sem mancha. Então, o paciente começar com sintomas neurais, especificamente, no caso, com o espessamento do nervo. Nesses quadros, pode acontecer presença ou não de dor à palpação e choque também, sensação de choque. Vai ter alteração de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. A alteração térmica, ela é a primeira que acontece. Então, a perda da sensibilidade térmica pode acontecer, inclusive, de uma forma despercebida. Então, o indivíduo ele pode sofrer queimadura e não perceber que ele está com alguma alteração, né? Alguém já
depois observa que teve uma queimadura. Então, mesmo que a perda de sensibilidade seja pequena ou em áreas pequenas, isso pode significar, com o avanço da doença, um agravo para o paciente, especialmente se a gente leva em consideração a perda da sensibilidade protetora, porque ela vai gerar lesões secundárias como traumas, ferimentos, queimaduras, ulcerações e mutilações. Daí a importância do diagnóstico precoce. E como é que acontece essas lesões no nervo? Acontece o comprometimento neural porque o bacilo ele tem preferência, especialmente no caso do neurônio periférico, pelas células de Schwann. As células de Schwann, elas estão nessa região do axônio, são essas amarelinhas, e elas produzem a mielina. Então, se a gente leva em consideração aqui dos dendritos do axônio até do neurônio, né, até as terminações do axônio, a condução se dá em maior velocidade por conta da mielina. E entre as células de Schwann tem os nódulos de Ranvier. Então, o impulso aqui vai ser saltatório e vai acontecer a transmissão, o input neural de uma forma mais rápida. No caso da hanseníase, como vai acontecer uma ação direta do bacilo nas células de Schwann, no caso aqui uma ação neurogênica, vai acontecer alteração também na mielina. E essa transmissão vai ficar mais lentificada ou pode ser interrompida. E também pode acontecer uma neurite associada à resposta imunológica. Uma resposta imunológica cruzada. Por que isso pode acontecer? Porque o bacilo de Hansen, ele tem semelhanças com a mielina. Então, quando o corpo vai fazer o combate ao bacilo, ele também pode danificar a mielina. E isso se chama resposta imunológica cruzada. Então, vai acontecer uma neurite, que vai evoluir para uma neuropatia. Então, a preferência é por terminações nervosas sensitivo-autonômicas, da derme, ou seja, da pele, e troncos nervosos mais superficiais, que estão localizados nas áreas mais frias, porque são áreas mais superficiais do corpo. Então, se o neurônio está normal, a baía de mielina está intacta, o input nervoso, o input neural vai acontecer rápido, a mensagem vai se transmitir rapidamente, e vai ter o efeito saltatório por conta da mielina. Quando você tem uma alteração do nervo, por exemplo, uma lesão com alteração da baía de mielina, ou esse fluxo, esse input neural vai ficar totalmente interrompido, ou a mensagem vai ser passada lentamente. E é isso que vai acontecer na hanseníase. Além disso, como há uma neurite, há um processo de inflamação. E associado à inflamação que já causa compressão, e você pensar que o nervo está espesso, e ele passando em áreas superficiais, em áreas que tem a estrutura óssea circunvizinha, pode acontecer compressão, pelo próprio edema, inclusive, da neurite. E essa compressão vai gerar uma lesão isquêmica que vai agravar o dano do nervo. Então, essa alteração de sensibilidade que vai acontecer, se dá não só de sensibilidade, mas nervosa e autonômica, motor e autonômica, se dá por conta da lesão direta no nervo ou pela lesão de imunidade cruzada, no caso, né? E isso precisa ser diagnosticado a tempo, porque o tratamento vai ajudar a evitar maiores danos. Então, se a gente pensa nos nervos que são acometidos pela hanseníase, a gente tem aqui o trigêmeo, nessa primeira coluna, né, os nervos trigêmeo, facial, auricular, radial, ulnar, mediano, fibular comum e o tibial posterior. Então, esse quadro mostra os nervos, mostra o local ou técnica para avaliação, na segunda coluna. Na terceira coluna fala da função de cada nervo. E na quarta coluna, as consequências da lesão do mesmo. Então, se a gente pega o primeiro exemplo do trigêmeo, com relação à função, ele tem uma importância na sensibilidade da córnea e do nariz. Então, se tem uma alteração do trigêmeo, vai gerar uma irritabilidade nessa região, onde ele inerva, triquíase, uma alteração dos cílios, que pode interferir nos olhos, então, os cílios adentrar a região dos olhos, né, irritar a região da córnea, inclusive, e pode gerar ulceração. Diminuição da acuidade visual também está relacionada ao nervo trigêmeo. Então, se a gente vai olhar outros nervos, como, por exemplo, aqui o ulnar, que é muito comum de ser alterado, ele está relacionado tanto à função sensitiva, como à função motora, como à função autonômica. E o que quer dizer essa função autonômica? Ele tem relação com a hidratação da pele, então, a produção de lubrificação na própria pele, do próprio tecido.
então controlar a sudorese. Ele tem uma função também dos pelos, na preservação dos pelos. Então, a função autonômica também vai estar alterada se tiver lesão do nervo ulnar naquela área. Então, vai ter perda de sensibilidade, perda da função autonômica e da função motora, dos músculos que ele inerva. Então, vai acontecer uma alteração da sensibilidade toda a área do trajeto ulnar, que envolve toda essa região ulnar do antebraço e da mão, envolvendo o quarto e quinto dedos, e vai acontecer também uma perda da função da adução e da abdução dos dedos, a função abdutora e adutora dos dedos. Então, como consequência, vai ter hipoestesia, que é uma diminuição da sensibilidade, ou uma anestesia, que é uma ruptura total da sensibilidade de percepção, seja térmica, seja dolorosa, seja tátil da área, isso, claro, de uma forma progressiva. Pode acontecer uma amiotrofia, que é uma alteração do trofismo, do volume desse músculo, especialmente dessa área hipotenar. Vai acontecer uma garra ulnar, então, uma flexão dessa região dos dedos, onde esse nervo vai estar inervando, uma diminuição da força da função de pinça, e uma atrofia, como eu falei, da região hipotenar. Um outro nervo que tem uma função autonômica também, por exemplo, é o tibial posterior. Ele tem alteração da sensibilidade da área onde ele inerva, que é a região plantar, alteração autonômica, então vai ter alteração da hidratação daquela área, né, de alteração dos pelos naquela área. No caso aqui da região plantar, vai ter um ressecamento importante da planta do pé. E uma função motora que vai estar alterada está relacionada aos músculos intrínsecos do pé, que fazem a função específica dos dedos. Então, vai ter hipoestesia ou uma anestesia da área, vai acontecer uma alteração na abdução e na adução do hálux, que é o dedo, o primeiro dedo, e dos outros dedos, e alteração também na flexão da articulação metatarsiana, então, para a flexão dos dedos, interferindo, então, na garra dos dedos dos pés. Então, é importante levar em consideração onde esses nervos, eles estão, no caso, tendo como responsabilidade sensitiva, né, motora, em que músculos eles inervam, porque isso vai interferir na terapêutica, na escolha da terapêutica e nas áreas onde vai ser, no caso, estimulada, né, feita a reabilitação sensorial, no caso aqui da aula com o tema sensibilidade. Então, como é que acontece a alteração da sensibilidade de acordo com a classificação da hanseníase? Uma hanseníase indeterminada, a classificação de hanseníase indeterminada, que é uma forma paucibacilar, ela tem uma ou poucas manchas, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né? É uma mancha hipocrômica, no caso aqui. Vai acontecer já nesse primeiro momento, já tem hipoestesia, já tem alteração da sensibilidade. E essa alteração pode passar despercebida por meses ou anos. Então, se já identificou uma mancha e tem uma chance de ser hanseníase, precisa ser avaliada com precocidade para que o tratamento seja feito, né, para que evite as complicações da doença. Então, essa alteração da sensibilidade já vai acontecer. E a primeira alteração que vai ter de sensibilidade é a alteração térmica. Depois, a dolorosa e depois a tátil. Vai ter também parestesia, formigamento, choques nessa área. Então, é importante fazer o diagnóstico diferencial e caminhar para um diagnóstico correto, para o médico, e, consequentemente, para o tratamento. Ela pode evoluir para a cura, espontaneamente. Pode, sem gerar nenhuma deformidade, sem gerar nenhuma incapacidade, mas ela também pode evoluir para outras formas, e, de acordo, no caso, aí, a característica imunológica do paciente. Então, essa fase também pode evoluir, né? No caso, a hanseníase tuberculose é uma forma paucibacilar, tem uma ou poucas lesões eritematohipocrômicas ou eritematosas, com bordas bem definidas, como é o caso dessa daqui. Então, pode ter até 5 lesões. Vai ter acentuada alteração da sensibilidade na área. Já pode ter até anestesia dessa área aqui toda, central da ferida. Da ferida não, da mancha. Vai ter acometimento dos troncos nervosos superficiais e profundos, com perda da sensibilidade térmica e agora também dolorosa. Pode ter alopécia, que é a perda de pelos na área, e anidrose, que é a alteração da hidratação, né, da pele, a pele vai ficar mais ressecada.
mesmo na ausência de manchas. Então, pode acontecer de existir a forma desses pacientes evoluir com a forma neural pura. Não vão ter lesões cutâneas, vai ter somente o espessamento do nervo que foi afetado, vai ter o dano neural precoce grave daquele nervo, especialmente quando atinge nervos sensitivos motores, que pode evoluir para deformidades graves, importantes. A tendência dessa hanseníase tuberculoide é de não se disseminar e pode evoluir para cura espontânea também. A forma de morfa ou a hanseníase borderline, ela é multibacilar, tem múltiplas lesões que vocês podem ver nessa imagem, em geral acima de 5, a imunidade é instável, o indivíduo está sujeito à ocorrência de estados reacionais com neurites. Então, é importante observar, porque pode acontecer os estados reacionais antes do diagnóstico da doença, e aí isso facilita, às vezes, o diagnóstico, isso pode levar o indivíduo a procurar o tratamento e isso ajudar no diagnóstico, né? Mas, mesmo assim, já está tendo algum tipo de sequela. Então, pode acontecer uma neurite antes, durante o tratamento ou após o tratamento. Então, é importante se observar os quadros de neurite. Então, esses pacientes têm uma chance maior de evoluir com estados reacionais. Tem uma ampla variabilidade de lesões clínicas, semelhantes à hanseníase tuberculoide e à verschoviana. A alteração de sensibilidade é total ou parcial, com acometimento múltiplo dos troncos nervosos. Vai ter alopécia, alteração dos pelos, e anidrose, né, de hidratação, de sudorese naquela área, então a pele vai ficar mais ressecada. E a forma mais frequente, mais de 70% dos casos. E a forma verschoviana, a ocorrência vai se dar em pacientes não tratados, com baixa resistência, no caso imune, então tem uma baixa imunidade celular, vai ter manchas eritematosas, infiltradas, ferruginosas, simetricamente pela pele. A gente pode ver aqui na área da face, uma área bastante acometida, área de infiltração. Vão surgir pápulas, nódulos, tubérculos, infiltração em placas, com frequência na face, como eu mostrei, orelhas e extremidades, levando a madarose. Madarose é essa perda de pelo aqui no caso da face, da sobrancelha. Há comprometimento dos nervos periféricos, com a ocorrência de deformidades tardias, e é isso que a gente pretende evitar com o diagnóstico precoce. Acometimento do sistema nervoso autonômico, vai ser precoce nesses casos, vai ter rarefação de pelos, perda da sudorese e hipoestesia. A doença, então, é sistêmica, tem manifestações mucosas e viscerais importantes, comprometendo olhos, nariz, rins, fígado, baço, linfonodos, testículos, suprarrenais e ossos. Então, com relação aos sintomas, com alteração da sensibilidade na hanseníase, o que a gente pode encontrar? Pode encontrar prurido, que é essa coceira na região da área inervada pelo nervo que foi acometido. Pode ter parestesia, que é uma alteração da sensibilidade, formigamento, choque, um adormecimento dessa área. Pode ter hiperestesia, que não é muito comum, mas pode acontecer o aumento da dor, no caso, a palpação daquela área, ou ao contato mesmo de algo, outro estímulo, que não necessariamente deveria ser doloroso. Por exemplo, o contato da roupa, né, um toque mais superficial. Então, isso pode gerar dor. A gente chama isso de hiperestesia. O mais comum é acontecer hipoestesia, que é uma diminuição da sensibilidade à dor, ao tato ou outros estímulos. E aqui, no caso, está mostrando a diminuição da sensibilidade térmica, que é muito comum acontecer quadros de queimadura, da importância da prevenção. E pode acontecer também a anestesia, que é a interrupção da condução nervosa totalmente. Então, vai ter ausência de dor, ausência de percepção de temperatura, de alteração de temperatura, e ausência de percepção de tato superficial. E pode também ter alteração de tato profundo, né? de sensibilidade profunda. Importante, a gente tem que ter atenção para os quadros de neurite. Eles são quadros que podem gerar complicação, evoluir para deformidades importantes. Então, os estados reacionais podem cursar com a neurite, cursam com a neurite, que são processos inflamatórios agudos, que pode aparecer, no caso, nas áreas que já existiam ou em áreas novas. E pode ter, então, sintomas sensitivos ou sensitivos motores, e sensitivos motores autonômicos também. Pode acontecer antes, como eu já disse, durante ou após o tratamento. Isso não quer dizer que o paciente não teve cura com a medicação. Significa que ele precisa ser
orientado quanto à possibilidade de ocorrência de neurite e precisa ser acompanhado mesmo no pós-tratamento. Mesmo em casos de neuropatia instalada, pode acontecer uma nova neurite. Então, quando você já tem a neuropatia, já tem alteração motora, já tem uma alteração importante de sensibilidade, pode reaparecer uma neurite, um quadro inflamatório, que vai evoluir para uma incapacidade, inclusive, desse paciente, se não tratada adequadamente. Situação de maior risco de lesão neural, no caso de neurite, sendo potencialmente incapacitante, com risco de alterações, inclusive permanentes, irreversíveis, ou podendo piorar os quadros de incapacidades físicas já existentes. Então, com relação à consequência da hanseníase e a importância da prevenção, diagnóstico precoce, é porque uma deficiência pode gerar uma deformidade, uma incapacidade e uma invalidez. No caso da hanseníase, as deformidades podem evoluir para incapacidade rapidamente, se não tratadas, pode levar à limitação da vida social, da capacidade de trabalho e no componente psicológico também, o estigma e o preconceito da doença. Não só pela sociedade, mas pela própria pessoa em si, né, que é acometida pela hanseníase. Então, uma deficiência, por exemplo, pode estar associada às perdas sensitivas e motoras, causadas pela alteração do nervo. Essas perdas sensitivas e motoras podem evoluir para uma deformidade, se não tratada adequadamente. Essas deformidades podem ser do tipo úlceras, mutilações, mas nem sempre uma deficiência gera uma deformidade, né? Então, a alteração de sensibilidade, necessariamente, no primeiro momento, ela não gera uma deformidade no início da doença. Então, se essa alteração de sensibilidade for identificada a tempo, a chance do paciente evoluir sem deformidade, sem capacidade, sem validez é muito grande. Então, reforçar novamente que o diagnóstico precoce, ele é prioritário nos quadros de hanseníase. Se não tratado a tempo, pode evoluir para uma incapacidade, que é, no caso, uma dificuldade de realizar uma tarefa, uma função. No caso da atividade de vida diária, por exemplo, abotoar uma roupa, né, caminhar, enxergar. Então, ele vai ter alterações nas atividades de vida diária, seja básica, seja avançada, seja atividades instrumentais da vida diária, como usar um fogão, né, preparar, no caso, o próprio alimento. Então, essas incapacidades podem ser prevenidas se o diagnóstico for precoce. E pode acontecer em situações de invalidez, onde a restrição do cidadão em sua vida socioeconômica comparada aos outros membros da sociedade. Então, o que ele vai ter? Limitação na sua capacidade de produzir, de ter lazer, de construir família, de realizar-se enquanto ser humano em todas as suas prerrogativas. Então, novamente, reforçar a importância da prevenção, a importância do tratamento precoce da hanseníase para evitar as suas consequências.